Com o tempo, muitos ícones do cinema de artes marciais simplesmente sumiram das telas. Alguns seguiram caminhos discretos, outros mudaram tanto que mal parecem os mesmos. E tem aqueles que, mesmo ainda entre nós, parecem ter desaparecido de tudo que um dia os consagrou. Neste vídeo, a gente não vai apenas mostrar como esses 20 nomes lendários mudaram ao longo dos anos. Vamos revelar o que aconteceu no meio do caminho, os motivos por trás do sumiço repentino, as transformações físicas que levantaram perguntas, os recomeços longe da fama e, em alguns casos, o silêncio absoluto que tomou conta da vida deles. Quando o cinema ocidental ainda tropeçava nas fórmulas básicas de ação, o Oriente já estava redefinindo o conceito de movimento, impacto e expressão corporal. A explosão do Kung Fu nas telonas não foi apenas uma febre estética, foi um terremoto cultural que influenciou gerações. E o epicentro desse terremoto tinha nome: Bruce Lee. Bruce não apenas abriu portas, ele arrombou os portões de Hollywood com os punhos. Mas sua morte precoce, ainda envolta em especulações e teorias, deixou um vazio profundo e uma maldição não dita, a de que todo grande astro das artes marciais, cedo ou tarde, seria engolido pelo próprio mito. Bolo Yeung, conhecido pelo corpo esculpido e olhar ameaçador em O Grande Dragão Branco, era temido nas telas. Fora delas, vivia em silêncio. Hoje, aos 77 anos, vive recluso na China. Poucas entrevistas, nenhum projeto novo. Aquele que um dia foi a imagem da brutalidade virou um espectro do próprio passado. Jet Li encantou o mundo com sua leveza agressiva. Em Era Uma Vez na China, era mais do que um artista, era um símbolo. Mas em 2018, quando uma foto sua circulou com aparência debilitada e andar lento, os fãs mal o reconheceram. Foi diagnosticado com hipertireoidismo e problemas na coluna. Deus do Kung Fu em cena, refém do próprio corpo fora dela. Jean-Claude Van Damme, o astro hollywoodiano de chute perfeito, após o sucesso em Kickboxer e O Grande Dragão Branco, mergulhou em vícios e escândalos. O que poucos sabem é que ele foi internado diversas vezes e teve episódios graves de colapso mental. Hoje, tenta manter uma imagem equilibrada nas redes sociais, mas carrega no olhar o peso de uma geração que o esqueceu. Tony Jaa surgiu como o herdeiro legítimo da ação física pura. Ong Bak o colocou no radar mundial. Mas depois do sucesso meteórico, sumiu por anos. Motivo: pressão insana de produtores, burnout, conflitos religiosos e até ameaça de processo. Ele voltou, mais calmo, mais contido, e menos interessado em reconquistar os holofotes. Jack Chan é um caso à parte. Um sobrevivente, um ícone. Mas mesmo ele carrega feridas invisíveis. Acidentes quase fatais, relação distante com o filho, denúncias controversas de bastidores. Sua vida pessoal nunca acompanhou a leveza dos filmes. Hoje, com 70 anos, ainda aparece publicamente, mas com o carisma de quem já cansou de provar algo. Michelle Yeoh venceu o tempo. De musa do Kung Fu a ganhadora do Oscar. Sua trajetória foi que poucos conseguiram. Reinvenção sem se apagar. Mas o que a maioria não sabe é que ela quase desistiu da carreira após um acidente grave nas filmagens de The Stone Woman. Quebrou várias costelas, quase ficou paraplégica. Levou anos para confiar no próprio corpo novamente. E então, aos nomes que o público esqueceu, mas que moldaram o gênero. Billy Blanks, símbolo da explosão do kickboxing nos anos 90, criou o Taibo, fez fortuna e desapareceu. Hoje, dá aulas online em ritmo lento. Não fala sobre o passado. Jeff Spiakman, que estrelou A Arma Perfeita, ficou à margem da fama. Abriu academias, tentou manter o nome vivo, mas foi diagnosticado com câncer na garganta em 2013. Quase morreu. Sobreviveu. Mas a Hollywood que o exaltava já tinha virado a página. Cynthia Rothrock, a rainha dos chutes, inspirou uma geração feminina a lutar. Mas Hollywood nunca lhe deu o reconhecimento que dava aos homens. Mesmo assim, ela resistiu. Hoje, participa de eventos, dá entrevistas, mas o brilho da juventude foi substituído por uma lucidez crua. Nós éramos usados. Depois descartados, ela chegou a declarar. Robert Wall, Richard Norton, Mark Dacascos, Philip Hay. Muitos desses nomes ainda vivem, mas em silêncio. Alguns enfrentam doenças degenerativas, outros se afastaram por escolha. Quase todos têm algo em comum. Foram heróis nas telas. Mas quase ninguém perguntou quem eram fora delas. O que estamos prestes a mostrar agora não é apenas como eles estão fisicamente. É o retrato de como o tempo, o sucesso, os traumas e a indústria moldaram o destino de 18 ícones que desafiaram as leis da gravidade e pagaram caro por isso. Toda lenda começa com um nome, mas nem todo nome suporta o peso da lenda que carrega. Bruce Lee foi mais do que um artista marcial. Ele foi uma ideia, uma revolução embalada em carne e osso. O mundo via como imortal, mas seu corpo dizia o contrário.
Por trás dos treinos intensos, havia exaustão extrema, dores constantes e uma rotina quase desumana. Em 1973, aos 32 anos, morreu de forma tão repentina que até hoje existem versões conflitantes do que realmente aconteceu. Reação a um medicamento? Assassinato? Conspiração da indústria? O mais perturbador talvez seja o vazio que ficou, porque no mesmo instante em que Bruce se foi, nasceu o culto ao mito, e o fardo de todos que vieram depois foi tentar preencher o espaço que ele deixou. Um deles foi Donnie Yen, talvez o ator mais tecnicamente completo das últimas 2 décadas. Mas o que poucos sabem é que sua ascensão foi construída com sacrifícios invisíveis, rejeição de produtores chineses, discriminação em Hollywood e uma infância marcada por rigidez extrema. Sua mãe era mestra em artes marciais e exigia perfeição desde cedo. Donnie revelou, anos depois, que por muito tempo lutava não para vencer, mas para ser aceito. E mesmo após Ip Man, quando o mundo finalmente reconheceu seu talento, ele se afastou dos holofotes, dizendo que o sucesso, às vezes, isola mais do que aproxima. Mark Dacascos, o rosto suave da brutalidade calculada, brilhou em Only the Strong e Cream Freeman. Carisma, técnica, expressão, mas nunca foi considerado de elite. Por quê? A resposta está nos bastidores. Durante anos, foi tratado como não asiático suficiente em produções orientais, e oriental demais para o padrão hollywoodiano. Essa dualidade o impediu de se consolidar. Hoje, ainda atua esporadicamente, mas com o olhar de quem entendeu cedo, a fama não se sustenta só com talento. E há quem tenha vivido o lado sombrio da exposição. Jean-Claude Van Damme chegou ao topo com os próprios chutes, mas o que o público não via era o vício em cocaína, a sequência de divórcios e os ataques de fúria no set. Ele mesmo admitiu que chegou a gastar quase $10 mil por semana em drogas durante o auge da carreira. Foi diagnosticado com transtorno bipolar, e por pouco não foi parar em instituições psiquiátricas. Hoje, tenta reescrever sua imagem, mas carrega no rosto marcas que nem a maquiagem esconde. Um rosto que já foi símbolo de invencibilidade, hoje marcado pela sobrevivência. Cynthia Rothrock, por sua vez, foi pioneira em um território dominado por homens. Nos anos 80, quando uma mulher estrelava um filme de ação, era exceção. E ela era a exceção das exceções. Por trás do sucesso, havia machismo nos bastidores, salários menores, e diretores que insistiam que ela parecesse mais delicada em cena. Cynthia recusou, fez suas próprias lutas, quebrou ossos, caiu de costas no concreto, e nunca deixou de lutar. Hoje, aos 67 anos, ainda treina, ainda inspira, mas com a lucidez de quem viu o melhor e o pior da indústria. O problema nunca foi lutar, foi ser ouvida, disse certa vez. E isso resume o peso que ela carregou. Robert Wall, coadjuvante de luxo em Operação Dragão, era mais do que um vilão de apoio. Era faixa preta legítimo, mestre em várias disciplinas e amigo íntimo de Bruce Lee. Após o sucesso, preferiu o anonimato. Abriu academias, escreveu livros, ensinou centenas de alunos, mas nunca quis continuar no cinema. Ali era fantasia, aqui é vida real, dizia quem perguntava por que sumiu das telas. Tony Jaa, o prodígio tailandês que encantou o mundo com Ong Bak, viveu um drama diferente. Após o sucesso estrondoso, entrou em colapso emocional. Fugiu para um templo budista e ficou meses incomunicável, treinando meditação, isolado do mundo moderno. O motivo? Pressão de estúdios, promessas quebradas e brigas internas em sua própria equipe de produção. Ele voltou, mas nunca mais foi o mesmo. Hoje, parece em paz, mas o brilho de outrora parece guardado em silêncio. Philip Hay, o rosto por trás de Best of the Best, usou sua arte para contar histórias com profundidade emocional. Mas depois de 2 filmes, viu o nome ser apagado do circuito de ação. Por quê? Simples. Ele queria contar narrativa sobre honra, reconciliação e perda. Hollywood queria mais explosão. Hay foi empurrado para o esquecimento, mas nunca abandonou seus valores. Hoje, dá aulas, produz em silêncio, e é respeitado como mestre nos bastidores, ainda que muitos sequer lembrem seu rosto. E então, aos desaparecimentos silenciosos. Loren Avedon, promissor nos anos 90, estrelou o rei dos kickboxers com presença marcante, mas bastou uma década para sumir da mídia. Problemas contratuais, brigas internas e a morte repentina de um parente próximo o afastaram de tudo. Hoje, vive longe da fama, com poucas aparições em convenções. Richard Norton,
astro de Lady Dragon e parceiro de Chuck Norris em várias produções, continuou atuando como dublê e coreógrafo, mas nos bastidores, sofreu um AVC leve em 2015, que afetou sua fala e equilíbrio. Recuperou-se lentamente, mas nunca mais voltou com a mesma intensidade. Essas histórias formam o tecido invisível daquilo que o público raramente vê. E a pergunta que fica é: por que tantos desses astros sumiram? A resposta está na próxima parte do vídeo, onde revelamos os motivos mais profundos por trás dessas quedas. Contratos abusivos, pressões psicológicas, traições internas e escolhas que mudaram suas vidas para sempre. Eles voavam nas telas, saltavam de prédios, quebravam tábuas com o punho fechado, enfrentavam 5 inimigos de uma vez. Mas o que acontece com um corpo treinado para o impacto, quando os aplausos cessam? É aqui que a promessa do vídeo se cumpre. Ver como essas 18 estrelas estão hoje, não só fisicamente, mas psicologicamente, em termos de relevância, de conexão com o público, de presença no mundo. E a verdade é desconfortável. Jet Li, por exemplo, já foi descrito como um monge em chamas. Sua energia em cena parecia inesgotável. Hoje, aos 61 anos, caminha com dificuldade. Desde o diagnóstico de hipertireoidismo, seu metabolismo entrou em colapso. As imagens recentes chocaram os fãs. Magro, com olhar cansado, aparência frágil. Mas o que poucos sabem é que Jet Li já recusou propostas milionárias para voltar aos filmes. Motivo: minha saúde é o meu filme agora, ele teria dito a um jornalista. Uma escolha lúcida, mas dolorosa para quem um dia voava em tela cheia. Donnie Yen ainda mantém a postura, o vigor, o semblante calmo. Mas o segredo de sua longevidade está em uma regra autoimposta: nunca se deixar consumir por Hollywood. Ele recusou vários papéis grandes em franquias americanas justamente para manter controle sobre sua imagem. Hoje, é um dos poucos que conseguiu envelhecer com dignidade no gênero, mas só porque aprendeu, cedo, a dizer não. Jean-Claude Van Damme tem presença forte nas redes sociais. Sorrisos, vídeos motivacionais, momentos de autodepreciação, uma espécie de renascimento digital. Mas os que o conhecem de perto sabem, o passado ainda o assombra. Cicatrizes emocionais, crises de ansiedade e um arrependimento recorrente. Ter deixado os vícios tomarem conta do auge. Nas palavras dele mesmo, o maior inimigo que enfrentei fui eu. Jack Chan continua presente, mas mais como figura institucional. O artista que pulava de janelas e corria sobre andaimes agora aparece em premiações, eventos diplomáticos, campanhas culturais. A idade chegou com força, e as fraturas acumuladas ao longo dos anos cobram um preço visível. Seu corpo já não responde como antes. E embora ele continue sorrindo, existe uma melancolia sutil em suas entrevistas mais recentes. Eu já fui herói de mentira. Hoje, só quero ser útil na vida real, disse, ao encerrar as gravações de um de seus últimos filmes. Tony Jaa voltou a atuar, mas com ritmo reduzido. Em Velozes e Furiosos 7 e XXX, reativado, apareceu com vigor, mas longe da genialidade corporal de Ong Bak. As cenas hoje são mais coreografadas, menos instintivas. Ele próprio revelou: não tenho mais 25 anos. E também não tenho mais as mesmas motivações. Billy Blanks, aquele que fazia parecer fácil transformar o corpo em arma viva, agora vive discretamente. Dá aulas em casa, cuida da família e raramente fala com a imprensa. Ele não desapareceu por acidente. Simplesmente desligou o personagem e escolheu viver como homem comum. Já Cynthia Rothrock segue ativa e com orgulho. Apesar de ter enfrentado desvalorização e discriminação ao longo da carreira, ela se mantém firme nas convenções, eventos e até produz curtas e documentários. Mas o olhar que antes intimidava nas cenas de luta agora transmite algo diferente: resiliência. Ela sobreviveu ao tempo, ao preconceito e à máquina da indústria. E isso, para uma mulher em um gênero historicamente masculino, é uma façanha maior do que qualquer cena de ação. E há casos que simplesmente assustam. Jeff Spiakman, diagnosticado com câncer na garganta, ficou anos afastado. Sua reclusão foi tão grande que fãs chegaram a acreditar que ele havia morrido. Mas ele voltou, com voz rouca, movimentos limitados, mas com dignidade. Gravou vídeos de agradecimento, participou de entrevistas e passou a se dedicar à causa da saúde masculina, inspirando outros homens a fazer exames preventivos. Um guerreiro silencioso, fora das câmeras. Richard Norton, que passou por um AVC leve, hoje atua como mentor de dublês e coreógrafos. Fala com dificuldade, mas com brilho nos olhos. Mesmo com limitações físicas, se recusa a parar. Minha mente ainda luta, mesmo que meu corpo não acompanhe, declarou num evento recente. E enquanto alguns lutam para continuar presentes, outros simplesmente sumiram. Lauren Avedon, Mark Dacascos, Philip Rey, são nomes que brilham apenas para os fãs mais fiéis. Quase não há novos registros.
poucas aparições públicas. A maioria se afastou por opção, cansados da instabilidade, da cobrança, da pressão para se manterem eternos. Mas o silêncio deles também fala. Fala de uma geração que foi usada até a última gota e depois deixada para trás. Ao comparar os rostos de ontem e de hoje, o contraste é inevitável. Corpos que antes desafiavam a gravidade agora curvam-se ao peso do tempo. Olhares que inspiravam força, agora trazem histórias de perda, dor, aprendizado e, em alguns casos, arrependimento. Mas não se trata apenas de decadência física. Trata-se de legado, do que esses homens e mulheres significaram, e ainda significam, para uma geração inteira que aprendeu a sonhar com filmes de ação. O mundo os vê envelhecer. Mas a pergunta que não cala é: nós realmente os valorizamos enquanto estavam no auge? Ou só os consumimos até que outro rosto mais jovem, mais vendável, mais plástico, tomasse o lugar? A resposta está na forma como lidamos com ícones quando eles não entregam mais o que esperávamos. E isso é um espelho incômodo. Na próxima e última parte do vídeo, você vai entender como essas trajetórias se conectam. Como cada ascensão, cada sumiço e cada retorno molda uma verdade maior, que ser uma lenda tem um custo, e que talvez o maior golpe de todos seja o tempo. Eles foram ícones de uma geração. Hoje, são lembranças vivas de uma era em que o corpo falava mais alto que qualquer efeito especial. Alguns continuam firmes, outros se afastaram, mas todos deixaram marcas que o tempo não apaga. O que vimos aqui não é só uma comparação entre o ontem e o hoje, é o peso de vidas inteiras dedicadas a algo maior que a fama, o legado. E talvez essa seja a maior lição. A verdadeira força não está apenas nos golpes que marcaram o cinema, mas na forma como cada um enfrentou a própria história depois que as luzes se apagaram.